Irmãos, eu quero convidar que possamos todos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus, no Evangelho de João. Domingo passado à noite, o pastor Neto trouxe a palavra do Senhor Jesus, se apresentando e mostrando a sua autoridade, defendendo a sua autoridade, a sua missão, mostrando que nós somos aqui de baixo e Jesus é lá de cima, e que nós precisamos compreender e receber esse Jesus para que a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente também esteja ligado nas coisas do céu. E Jesus vai continuar então nesse embate, praticamente um embate com um grupo de judeus, onde havia ali pessoas que aceitaram Jesus, que caminhavam com Jesus, e pessoas também que estavam negando a Jesus, estavam recusando a Jesus. Tudo começou porque Jesus curou um homem num sábado. E daí então, essa perseguição ferrenha de um grupo de judeus que estava sobre Jesus. Então, a partir do verso 31, Jesus vai dizer a esses homens que o que eles precisam é ser libertos. Eles precisavam ser libertos para que eles pudessem então compreender qual é a vontade do Senhor e poder então estar junto com Jesus como todos devem estar. Então, a partir do verso 31, diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram o pai de vocês. Então lhes disseram: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Digo a verdade, porque não creem em mim. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me ouvem, porque não são de Deus. Obrigado, Pai, pela sua palavra que fala aos nossos corações. Tenha misericórdia da nossa vida, nos abençoa e que nós possamos compreender qual é a tua vontade para nós nesta noite, no nome de Jesus. Amém.
Essa mensagem de Jesus, esse discurso de Jesus, ele é dividido em duas partes. A primeira parte fala sobre a liberdade oferecida por Jesus. E sobre essa liberdade eu gostaria de destacar alguns pontos com os irmãos. E o primeiro ponto está no verso 31, quando Jesus diz àquele grupo de pessoas que haviam crido nele: se vocês são verdadeiramente meus discípulos. O discípulo não é alguém que conhece a Deus de forma superficial. O discípulo, ele é alguém que quer imitar o seu mestre. O discípulo que Jesus diz aqui não é alguém que simplesmente fica entusiasmado com uma ação de Deus na sua vida, ele segue por um pouco de tempo, mas logo ele abandona. Também não é apenas crer em Deus e ficar olhando para as coisas deste mundo, ter o seu coração dividido. Não se pode dar atenção a Deus e querer satisfazer a sua própria vontade com as coisas do mundo. O que Jesus está ensinando aquele grupo de discípulos que estão ali, que estão crendo nele, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam permanecer em mim. Significa que o discipulado, ele é o quê? Andando e aprendendo, dia a dia, vivendo com Deus e aprendendo de Deus todos os dias. Lendo a Bíblia é onde nós vamos conseguir nos alimentar da sua palavra. É claro que nem tudo a gente vai conseguir colocar na nossa mente, mas essa palavra tem o poder de transformar o nosso coração. E transformando o nosso coração, nós começamos a mudar o nosso conceito, o nosso caráter, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver Deus, porque nós estamos então aprendendo que o verdadeiro discípulo, ele é evidenciado através de uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Não tem como ser diferente. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Não tem como ser diferente disso. Não tem como alguém que quer ser discípulo de Jesus e não buscar conhecer a Jesus. Não tem como uma pessoa que quer ser discípulo, a exigência de alguém que quer ser discípulo de Jesus é permanecer em Jesus. Guarde essa palavra, permanecer. Quando nós chegarmos lá no capítulo 15, Jesus vai falar muito no capítulo 14, e no capítulo 15, Jesus vai usar muito essa palavra de permanecer nele. O segundo ponto aqui, que essa mensagem de Jesus traz, é a condição da liberdade. A liberdade essa que Jesus vai dizer: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Significa que conhecer Jesus nos liberta de tudo aquilo que nos escraviza, aquilo que traz à nossa mente algo que traz tristeza, algo que traz dependência de todas as coisas que nós temos e que nós temos vivido. Então agora Jesus está apresentando que o conhecimento da verdade traz plena liberdade. Conhecer a Jesus não é ser escravizado por uma religião. Conhecer a Jesus é ser livre para ter uma vida abençoada e feliz, e poder desfrutar as coisas boas que Deus nos dá, não que o mundo dá, mas que Deus nos concede. Onde reina o engano, vai prevalecer sempre a escravidão. E Jesus quer tirar esse engano do nosso coração. Onde reina a mentira, onde a vida da pessoa é baseada em mentira, ali as amarras não se rompem, a pessoa está presa naquilo. Pedro vai dizer algo muito interessante, que aquele que te domina é o seu Senhor. Então, você olha às vezes uma pessoa que está escravizada pelo vício de uma questão, uma substância química, ou droga, ou cigarro, ou bebida,
seja o que for, ou vícios, né, ou a própria mentira, né, que se torna algo que se apega à nossa vida e que nós precisamos ser libertos, e isso prende a nossa vida. Aonde existe a superstição, as pessoas não são livres, estão presas naquela questão religiosa, muitas vezes, que acha que dependem de fazer ritos e ritos para que possam ser abençoados, e Deus está dizendo que o que Jesus quer é nos libertar de tudo aquilo que nos escraviza. Por que que Jesus fala de liberdade, de livres, de libertação? Porque a escravidão, ela é pecado. Veja só o que diz a partir do verso 33. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Quando Jesus diz isso para eles, quando Jesus diz sobre escravidão, aqueles judeus mostram, aquele grupo de judeus mostram a sua arrogância espiritual. Por quê? Eles dizem o seguinte: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Eles achavam que pelo fato de serem filhos da promessa dada a Abraão, de serem filhos de Abraão, eles eram livres. Eles acham e arrogam para si o direito de estar na presença de Deus, porque no seu sangue corre o sangue de Abraão. Então eles acham que por esse fato, então eles são um povo livre. Mas é interessante, o povo de Israel fora escravizado por 7 nações, conforme está registrado no livro de Juízes. As 10 tribos do norte foram levadas cativas pela Assíria, enquanto as 2 tribos do sul passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. E naquele exato momento em que aqueles homens disseram isso para Jesus, eles se encontravam sob o domínio de Roma. Mas na cabeça deles, eles eram livres. Porque na cabeça deles, eles entendiam que estavam subjugados politicamente, mas não se sentiram escravizados espiritualmente. Embora fossem cativos externamente, jamais se julgaram escravos interiormente. Mas Jesus vai dizer para eles o seguinte, que a escravidão deles era da pior espécie, que era a escravidão espiritual. Jesus não destaca a escravidão de domínio político ou social. Jesus destaca a escravidão que está no coração. E era exatamente aquilo que acontecia com aqueles homens. Eles eram escravos do pecado. O pecado os dominava como um severo senhor de escravos. Eles estavam completamente subjugados ao domínio do pecado. Para Jesus, o cativeiro máximo é a escravidão, não do sistema político ou econômico, mas é o fracasso moral e a rebelião contra Deus. E é exatamente o que esses homens estão mostrando aqui para Jesus. Aqui, o escravo continua sendo escravo, mesmo quando tem algumas regalias. E aqui, levando para o âmbito espiritual, nós aprendemos que mesmo que uma pessoa possa ter uma vida boa, uma vida economicamente, socialmente, emocionalmente, boa, tranquila, mesmo que ela tenha uma família aparentemente abençoada, está todo mundo feliz, se não há Jesus reinando naquela casa, quem reina ali é o pecado. E a pessoa é escrava do pecado. Então o que Jesus está ensinando para nós é que nós precisamos aprender através da palavra de Deus que se Jesus
não nos libertar a nós mesmos, nós sempre teremos escravidão na nossa vida. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Quantas famílias que conhecem a Jesus, que estão participando dos trabalhos da igreja, que estão envolvidos nos projetos da igreja, quantas pessoas que são fiéis a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas infelizmente estão longe da presença de Deus. Tem a vida cristã como um ritual religioso, mas esqueceu-se daquele que é Senhor. O que Deus quer de nós, de cada um de nós, como Ele quer desse povo aqui, que aqui está, é que esse povo seja realmente pessoas que são discípulos de Jesus, pessoas que têm comunhão com Jesus, pessoas que conhecem Jesus como Ele é de fato, porque entender e compreender que à medida em que nós conhecemos a verdade, nós somos libertos, isso é um fato. Por exemplo, tem coisas na minha vida e na sua vida que te prende, que te impede. E sempre vai haver enquanto nós estivermos aqui. À medida em que nós conhecemos Jesus cada vez mais nós vamos sendo libertos daquilo que nos escraviza, do nosso pecado, da nossa limitação, da nossa infidelidade a Deus. Isso todos nós somos, todos nós temos isso, e a nossa luta diária é conhecer cada vez mais Jesus todos os dias, e cada vez mais seremos libertos daquilo que nos escraviza. Isso é um processo de santificação. Quanto mais eu busco a Jesus, mais eu me pareço com Ele e menos com a minha própria natureza caída. Isso só termina quando nós estivermos na presença do Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos entender e compreender isso. E Jesus, Ele vai se apresentar como um libertador. E Ele vai dizer: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Jesus está dizendo: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. E se eu libertar vocês, vocês serão realmente libertos. E é exatamente isso que o Senhor quer que nós possamos aprender. Que o pecado escraviza, mas Jesus liberta. O pecado produz morte, Jesus produz vida. O pecado condena, mas Jesus perdoa. O pecado mata, mas Jesus dá a vida eterna. Sempre Jesus dando um passo à frente para que possa nos resgatar, para termos comunhão com Ele. Quando recebemos Jesus, somos livres da condenação do pecado. Quando santificamos as nossas vidas, somos livres do poder do pecado. E quando formos glorificados, estaremos livres da presença do pecado. É isso que Deus quer fazer por nós, quando Ele diz que nós somos pecadores, estamos escravizados, e só Ele pode nos libertar. O segundo ponto, a segunda parte desse discurso de Jesus, está a partir do verso 37 até o verso 47, quando Jesus fala sobre o perigo do auto-engano religioso. Por quê? Veja só o que diz a partir do verso 37. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. Jesus reconhece isso. Jesus reconhece que eles são fisicamente, de sangue, descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhes disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez.
Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: não é porque você é filho de Abraão, de sangue, que você é filho de Abraão. Não é porque você é filho de Abraão que você herdou a vida, a conduta, a fé e a comunhão que Abraão tinha com Deus. O que Jesus está querendo nos ensinar é que os judeus, eles estavam enganados. Na verdade, o pai desses judeus era outro. Mas eles achavam, enganados, que estavam o quê? Fazendo a vontade de Deus. Eles criam que na sua arrogância, no seu jeito de ser, arrogante, prepotente, mentirosos, falsos, achavam que estavam fazendo a vontade de Deus e buscando a vontade de seu Pai. E Jesus diz para eles: olha, vocês não me conhecem, vocês não conhecem meu Pai, vocês não sabem quem é Ele, e aquilo que vocês estão fazendo, de longe, se parecem com Abraão. Então Deus está mostrando para nós que nós podemos ser enganados. Uma pessoa pode ser enganada se ela não estiver com a sua vida na dependência de Deus. Se essa pessoa não quer realmente fazer a vontade de Deus, não se dispõe a ouvir a voz de Deus, através da sua palavra, de estudar, de se humilhar, compreender qual é a sua posição na presença de Deus, se ela não buscar isso, ela está presa e arraigada ao seu pecado e ao seu próprio engano. É por isso que Jesus vai dizer que os verdadeiros filhos de Deus amam a Jesus. Isso é interessante. Jesus, no verso 41, vai dizer o seguinte: vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós somos filhos, não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não me compreendem? Porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Quando Jesus fala que, olha, vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, é que falta àqueles homens a compreensão de Deus, de quem é Jesus. Deus se revela a nós, não somos nós que encontramos Deus, é Deus que se revela a nós. É Deus que se revela àquele que busca a verdade pela verdade. Então, quando nós olhamos o que Jesus diz aqui, Jesus está dizendo o seguinte: olha, se vocês fossem filhos do meu Pai, vocês fariam a minha vontade. Quando Jesus fala, vocês me amariam, Jesus está dizendo, aquele que me ama faz a minha vontade. Se nós dizemos que amamos a Jesus, como que nós traduzimos esse amor que nós temos por Jesus? Obedecendo a palavra dele, cumprindo a vontade dele. É isso que nós fazemos, porque Jesus ensina: aquele que me ama faz o quê? A minha vontade. Então, se nós amamos a Jesus, não é sentimento, eu tenho um sentimento de amor por Jesus, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: aquele que me ama, me obedece. Aquele que me ama, abandona o pecado. Aquele que me ama, abandona a pornografia. Aquele que me ama, abandona a mentira. Aquele que me ama, não diz mais falsidade. Aquele que me ama, não faz mais fofoca. Aquele que me ama, vai lutar para se livrar dos vícios e daquilo que te escraviza. Vai buscar isso aonde? Em Deus. Buscando a Deus, buscando ajuda, para que possa ser liberto. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que aqueles que amam compreendem a vontade de Deus, porque o Espírito de Deus dá sabedoria, discernimento e conduz
cada um de nós no seu caminho. Então, quando Jesus está dizendo isso, aqueles homens estão sem compreender, e Jesus fala: vocês são incapazes de compreender porque não podem ouvir a minha palavra. Quer dizer, vocês não podem compreender aquilo que eu estou dizendo. Estão cegos e surdos para a verdade do Evangelho, como Paulo vai dizer isso. E em terceiro lugar, os verdadeiros filhos de Deus ouvem as palavras de Deus. O verso 44 a 47 diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Jesus devolve uma acusação que aqueles homens tinham feito a ele, chamando ele de filho do diabo. E ele vai dizer: filho do diabo é vocês, porque vocês fazem a vontade do diabo. Por quê? Aqueles homens estavam cheios de ódio por Jesus, cheios de inveja, cheios de arrogância. E é interessante isso, sabe por quê? Já viu que um filho parece com o pai? Nós temos uns pais aqui, uns filhos aqui que é muito parecido com, tem até neto, né? Que é a cara do vô, né? Que é muito parecido, né? A gente tem filhos que imitam o pai. E normalmente os filhos fazem aquilo que o pai faz, né? Eles imitam o pai. E aqui é interessante que o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu imito a Deus, eu imito ao meu pai. A obra que eu faço, Jesus fala, não é minha, eu faço aquilo que vi de meu pai. Vocês fazem o que vocês viram do pai de vocês. Eles queriam matar Jesus, estavam com inveja de Jesus, eles tinham ódio de Jesus, estavam com medo de perder a posição que eles tinham de autoridade, que não era nenhuma. Então eles queriam matar a Jesus. Percebe? Quando uma pessoa que renega Jesus, quando uma pessoa que não quer saber de Jesus, quando uma pessoa que faz tantas atrocidades que a gente vê aí, em nome do seu pai, quando as pessoas fazem chacota daquilo que Deus é, elas estão puxando o pai delas. Diz que uma árvore não cai, como é que é? Uma fruta não cai longe da árvore, né? Não tem como você querer ser uma laranja se você é uma banana, né? Então você é aquilo da qual você foi criado. E o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Jesus chega no auge da acusação aos judeus, dizendo que eles não eram filhos de Abraão, nem consequentemente eram filhos de Deus, como eles estavam pensando. Eram filhos do diabo, pois estavam fazendo a vontade do diabo. É interessante isso porque eu e você já passamos por experiências em que nós compartilhamos a palavra de Deus e as pessoas não crê naquilo que nós ensinamos, que está na palavra de Deus. Eu já vi gente que eu li a palavra, disse o que a Bíblia disse, a pessoa simplesmente falou assim: eu não acredito nisso, isso não é verdade. Mas isso é natural das pessoas que não têm Jesus no coração. A nossa missão como filhos de Deus, que realmente o somos, amém? Filhos de Deus, que fazemos a vontade do Senhor, nós devemos expressar aquilo que Jesus é. As pessoas têm que olhar para nós e têm que reconhecer Jesus
na nossa vida. Elas têm que reconhecer Deus na nossa vida, através da nossa fala, através do nosso pensamento, através do nosso sentimento. Ah, pastor, ninguém controla sentimento. Deus controla. Deus controla os nossos sentimentos. Nós não, mas Deus controla. Se nós nos colocarmos na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me abençoa, fala comigo, derrama sobre a minha vida a tua graça, o teu amor, eu quero parecer Jesus. Se nós estivermos dispostos a pagar o preço que Jesus requer de nós. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve. Ouvir aqui significa receber o ensino e pôr em prática o ensino. A partir de que hora? A partir da hora que eu aprendi. Tantas coisas na nossa vida seria resolvida se nós, como homens de Deus, como mulher de Deus, como casal, como família, quantas coisas, quantos problemas nós evitaríamos na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida profissional, em todas as áreas, quantas coisas nós evitaríamos se nós aprendêssemos a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos não só ouvir. Tiago fala algo muito interessante para nós. Olha, vocês não podem ser só ouvintes, mas tem que ser praticantes. Praticar é ação, irmão, praticar. Sabe, praticar coisas boas, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Deixar de fazer coisas que o Senhor quer que nós deixemos de fazer. Às vezes, abandonar hábitos que nós temos costumes, que não está nos abençoando. Reconhecer quem nós somos. Quem é o Wagner? Qual é o seu pecado? Qual é o seu erro? Qual a sua limitação? Aonde precisa a mente, os olhos serem abertos para que eu possa compreender o que Deus quer mudar e deixar Deus mudar. Senão não anda, patina. É por isso que famílias estão sofrendo. Eu estou falando de crente, família de crente. Pessoas que estão sofrendo porque não estão dispostas a ouvir. Olha, não tem outro caminho. Conversando com um casal uma vez, estava passando uma situação, falando, não tem caminho. Qual que é a saída para mim, pastor? É Bíblia. Não tem problema. Esse aqui não tem erro. Tem mais 4 ali, se precisar. Mas o que a gente precisa é isso, é as famílias estarem junto na presença de Deus. Você que é marido, é buscar a Deus. Você que é esposa, é buscar a Deus. Você que é filho, é buscar a Deus. Não é só papai e mamãe, não. Porque lá no céu não tem nem papai e mamãe, é cada um por si. E Deus por você, se você estiver com Deus. A gente precisa aprender uma frase que eu sempre achei interessante. Temer a Deus. Aí eu vi um pastor pregando e falou assim, temer a Deus é levar Deus a sério. Parar de brincar de ser crente. E ser crente de verdade. Comprometimento com as coisas de Deus. E levar a família em oração na presença de Deus. Nós temos experimentado isso lá em casa, eu e a Clarete. Experimentado cada dia mais, buscar a Deus, pedindo a Deus misericórdia e graça sobre a nossa vida e a vida da nossa família. E Deus tem graça e misericórdia para nos dar, irmãos. Quando nós colocamos o joelho no chão e dispomos a ouvir aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que Deus nos abençoe.
e que nós possamos aprender com João aquilo que ele tem ensinado para nós através do nosso Senhor Jesus. Vamos orar por isso? Senhor, em nome de Jesus, nós não somos filhos ilegítimos, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós reconhecemos a nossa falha, a nossa limitação, o nosso pecado. Nós reconhecemos que tantas vezes nós falhamos com o Senhor. Nós reconhecemos que tantas vezes nós traímos o seu amor. E nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Nós não passamos de pecadores, mas pedimos que a Tua graça esteja sobre a nossa vida, Pai. O Senhor conhece cada vida que aqui está. O Senhor conhece cada coração. Abençoa, Senhor, as famílias que estão aqui, os casamentos que estão aqui representados. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós a Tua bênção, o Teu amor. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos reconhecer que nós somos falhos. Nós temos limitações, nós temos pecados e nós precisamos ser abençoados pelo Senhor. Isso como indivíduos, como casais, como pais, como filhos, como esposas. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos libertou e continua nos libertando cada vez mais daquilo que nos escraviza. Que nós possamos cada vez mais te buscar sempre em comunhão, sendo verdadeiros discípulos, para que, ó Deus, nós possamos ser realmente libertos pelo Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.